Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje eu gostaria de convidá-los para conversar, para refletir sobre algumas coisas sobre o nosso país, a respeito das alterações econômicas e políticas, mas a gente não pode analisar isso falando só de agora. Há de lembrar que pouco depois, Brasil Colônia, nós tivemos a divisão do país, do território do Brasil em capitanias hereditárias. Que são capitanias hereditárias? Eram fatias de terras dadas a algumas pessoas que ficavam responsáveis por uma série de coisas. Coisas essas que são fazer a proteção do território, principalmente da faixa litorânea contra invasores, que eram os holandeses e franceses, desenvolver a colonização dos territórios, combater tribos indígenas que dificultavam a colonização do Brasil, fundar vilas na colônia, fiscalizar ações econômicas na capitania com o objetivo de garantir o monopólio da coroa no comércio colonial e na exploração do pau-brasil. Ou seja, o nosso país, desde sua fundação, é explorado. O único motivo da existência dele é exploração de nativos e de bens naturais. Isso não tem mudado ao longo da história, qual poder ou qual riqueza rege o destino do país. Então a gente foi passando por várias mudanças, Então a mais recente foi a República Café com Leite. Então nós tínhamos, depois do pau-brasil, depois da mudança econômica, então o lucro novo do Brasil, a nova fonte comercial, fonte de grana, era café e leite. Café representado por São Paulo e leite representado por Minas Gerais. Então a república ela era decidida, uma falsa república, nada democrática, porque algumas pessoas decidiam quem ia estar no poder e os poderosos revezavam no poder do país entre Minas e São Paulo. Famílias ricas da elite, então é tradicional que essas famílias tenham poder e era assim que funcionava, Beleza, a gente instaurou uma república democrática, de direito, então as pessoas votam, mas não significa que esses poderosos perderam o poder. Os poderosos continuam no poder e isso vai até hoje. Então existe uma grande briga entre população, povo trabalhador, representado pela esquerda, e direitos comerciais, direitos empresariais, que é regido pela direita do país. Então assim formou-se a nossa política até hoje, E aí as pessoas falam muito sobre, nossa, mas a gente é mapeada internacionalmente. Então eu vou colocar essa imagem aqui, que foi da revista The Economist, o Economista, que fala sobre a ascensão do Brasil, e a queda econômica do Brasil. Se você prestar atenção, ela está relacionada a 2009, a primeira publicação, e a outra em 2013. Se você contar aí a média, nós tivemos a ascensão econômica do país bem forte, assim por dizer, que culmina com a gestão do Lula, em seus mandatos aí. E coincidentemente está próximo, um pouco antes, estourou a questão do mensalão. O que foi o mensalão? Foi um grande escândalo de corrupção, isso a gente não tem dúvida, levado ou conduzido por algumas pessoas do PT, a base política do PT. Mas, por incrível que pareça, o país deu certo com esse escândalo de corrupção. Nossa, uma corrupção fez bem para o país? Não exatamente. É errado, a corrupção ela não é funcional, ela não é interessante, ela é um crime, mas se você levar em consideração, através do mensalão implantado pelo governo então no poder, não me refiro a presidente, mas a base de governo, o que acontecia? Pela primeira vez na história, direita e esquerda governaram juntas. Em que sentido? A esquerda estava no poder, não conseguiria aprovar absolutamente nada, porque o papel da direita é sempre fazer, no caso, todo quem está no poder tem a sua oposição, mas com a base parlamentar baixa, você não consegue aprovar projetos. Então, pela primeira vez na história, direita e esquerda governaram juntas. Em que sentido? A esquerda estava no poder,
A direita era comprada mensalmente, daí o nome mensalão. Então parlamentares eram comprados a votar propostas. Não que ele concorde ou discorde, né? Porque se a direita passasse essas propostas, elas não seriam aceitas pela esquerda ou vice-versa, né? Porque a função do parlamento aqui no nosso país não é olhar para o povo e sim para o seu partido e para os seus interesses pessoais. Como elas eram compradas, né? Como havia uma compra de voto em relação às propostas, todas as propostas do país eram aprovadas. E isso causou muito sucesso econômico, porque todas as coisas que ficariam travadas por desacordo políticos eram resolvidos por essa compra. Então, tudo que aconteceu, né, esse aviãozinho aí subindo, que gerou Copa do Mundo depois, que gerou Olimpíadas depois, vários investimentos, eles eram feitos relativo às propostas aprovadas de melhoria para o país. E não se discute, né, nesses últimos anos, houve muito sucesso, né, comercial, empresarial, social para toda a população. E o Brasil cresceu sim, visivelmente, ascendeu aí como uma grande economia. E houve um declínio, uma estabilização próximo ao ano de 2009, próximo também ao governo da Dilma, né, que foi bastante sucateado. Então a coitada foi colocada lá no sentido de que nós estamos funcionando bem. Com o mensalão passou a não funcionar. Então o que acontece? As propostas não são aprovadas, a popularidade cai porque você não tem a expectativa de crescimento ou de manutenção desse crescimento mantida, e isso foi caminhando até chegarmos aí ao processo de impeachment, né, que veio embasada por essa ponte para o futuro, que é mais uma vez setores da sociedade querendo vender, lucrar, comercializar à custa de quem sofre inevitavelmente é o pobre. Então é uma sucessão de problemas e de erros, mas que nós temos que ter um aprendizado. Quer dizer, se o parlamento, se as políticas forem pensar no sucesso do país e trabalharem juntos, independente de legenda, mas para que foram eleitos, a gente tem muitas possibilidades de sucesso. Mas enquanto ficar nessa república de café com leite, ou nessa república das capitanias hereditárias, ou essa república enquanto o pobre estiver sendo assistido, quem está por trás de patrocínio, de apoio, né, não vai permitir que o país cresça, a gente vai ficar nessa pindaíba aí para sempre, tá? Então vamos refletir um pouco mais sobre qual o funcionamento e qual histórico o país tem de exploração de nativos, de pessoas, de bens naturais, de venda, de exportação, né? Porque no caso era arrancado no Brasil colônia para a Europa, depois da 1945, Segunda Guerra Mundial e tudo mais, nós deixamos de ser provedores de Europa, de Portugal, e passamos, né, inevitavelmente a ser colônia, né, dos Estados Unidos. E essa situação aí é vista, se você estudar um pouquinho sobre o golpe militar de 64, a gente vai ver que existe um apoio muito grande estadunidense aí, né? Então a gente tem que ficar muito atento e estudar. Qual que é o grande problema? A mídia fala, a mídia implanta, isso dissemina, né, na cabeça das pessoas, e as pessoas têm um pouquinho de preguiça de ler, de se informar, e isso é um grande problema pra gente aqui, né, porque se você olhar as reportagens aí, todos os bancos estão faturando absurdamente, nunca se ganhou tanto, né? Todo dia Banco do Brasil, Bradesco, Itaú estão batendo recordes de faturamento em uma situação suposta crise, né? Que é uma crise montada e é uma crise que atinge inevitavelmente o pessoal mais pobre. Tem que tomar cuidado também com essa questão aí da retirada de direitos, né, que foram conquistados ao longo de muitos anos, direitos trabalhistas, direito social, quer dizer, estão vendendo o que é direito para virar um serviço, né? Eu vi um vídeo muito interessante recentemente que fala sobre isso. Então vão atrás de fontes, vão atrás de informação, vão atrás de leitura, para não virar massa, né, que a gente chama de massa de manobra, ok? Muito obrigado pela atenção. Se você curtiu,
né, esse vídeo, se você curte esse tipo de proposta, dê um like aí, dê um curtir nesse vídeo, compartilhe, tem um canal também no YouTube que eu mantenho, entre outras coisas, mas tem sido bem político recentemente por conta da situação atual do nosso país. Grande abraço!